Daniel capítulo 3, você achou? Amém? Versículo de número 15. Daniel 3 e 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, é muito instrumento aqui, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar-vos das minhas mãos? Responderam os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do fogo da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, ficou nervosinho, e mudou de aspecto o seu semblante contra os três jovens, e falou e ordenou que fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer a sua fornalha. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha. Versículo 23, leia comigo para a gente encerrar. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro do forno de fogo ardente. Até aqui. Deus, eu te dou graças por essa palavra. Eu te peço, fala com a gente nessa noite. Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Tu sabes qual é a maior necessidade que a gente tem aqui hoje. Me dá clareza para que a linguagem que eu vou usar para ministrar a tua palavra seja acessível a todos. E que todo mundo aqui, do maior ao menor, do cristão mais experiente ao cristão mais novo na fé, possam entender o recado do céu, possam entender a palavra do Senhor nessa noite, e que saiamos daqui mais crentes, mais fortalecidos, mais renovados, e com os nossos propósitos alinhados à tua palavra e à tua vontade. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Por favor, senta dando glória a Deus. Gente, eu estou com essa palavra no meu coração há alguns dias, algumas semanas. Eu tenho trabalhado esse texto, e como eu sempre falo, esse texto tem trabalhado muito mais em mim do que eu nele. E toda vez que eu leio essa passagem, esse texto aqui, Deus ministra alguma coisa nova no meu coração. E a palavra é assim, a palavra de Deus é revelada, nova, e ela sempre nos surpreende, e sempre tem algo para edificar, para construir, para confrontar na nossa vida. E esse texto aqui é extremamente contemporâneo, é extremamente atual e faz muito sentido para o momento que a gente está vivendo. A história do capítulo 3 começa com esse rei Nabucodonosor, esse cara que era um déspota, um rei muito poderoso, que era o rei de Babilônia e que vinha dominando, conquistando várias nações, vários povos, que vinha fazendo guerras e conquistando outros reinos e trazendo para a Babilônia vários cativos, e dentre esses, alguns de Israel, porque Israel foi conquistada por Babilônia. A história conta que o povo de Israel vai ser levado ao cativeiro, não por mérito de Babilônia ou de Nabucodonosor, mas por consequência do seu pecado. Eu paro aqui para fazer você entender que tudo que a gente faz tem consequências. Quem sabe hoje, na fase que você vive, você ainda não tem a dimensão das consequências das suas escolhas. Mas tudo que você escolhe hoje está definindo como vai ser teu futuro amanhã. Quem está comigo aqui? Quem está me ouvindo, levanta a mão. Dá um aleluia aí, vai lá. Tudo que você escolhe hoje, o que você faz hoje, os caminhos que você escolhe seguir hoje, as amizades, as alianças, as pessoas que você conhece, tudo que você produz hoje está desenhando o teu futuro amanhã. É a lei da semeadura, você vai plantando na vida e vai colhendo no futuro. E a consequência de anos de pecado da nação de Israel desencadeou o cativeiro babilônico.
Então, alguns vão permanecer na cidade destruída, outros vão estar para além dos muros, e outros serão levados para dentro de Babilônia, para servir o rei e para estar em Babilônia. É o caso de Daniel, é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens que na verdade se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Mas vamos trabalhar com esses nomes que aparecem aqui no capítulo 3. E esses caras vão ser levados, e lá em Babilônia eles vão servir, vão ganhar cargos importantes de certa influência política. E eles vão estar em Babilônia, dentro desse contexto e dessa cultura, com esse imperador meio doido, com esse cara que gostava de demonstrar poder, que gostava de ostentar que era o cara, que era o chefe. E aí ele levanta uma estátua muito louca de ouro, uma ostentação muito poderosa, para mostrar que de fato ele é o rei, que ele manda, que ele domina, que ele tem autoridade sobre as nações e que Babilônia é a maior potência. Só que além de demonstrar força, essa estátua, ela também tem outro propósito. Ela tem o propósito de desconstruir a cultura e a identidade dos povos que vivem em Babilônia. Eu preciso muito da sua atenção aqui, porque isso faz muito sentido para o seu contexto, inclusive para aquilo que você estuda, para aquilo que você vive no colégio, para aquilo que você vai viver na faculdade daqui a algum tempo. Por quê? Aqui em Babilônia tem vários povos, tem gente de várias culturas, de várias nações, de várias nacionalidades. Aqui existem pessoas que adoram a Baal, a Azerá, a Dagon, a Mamon, a deuses da antiga Mesopotâmia. Aqui tem caldeus, aqui tem jebuseus, aqui tem filisteus, aqui tem povos da Filícia, aqui tem povos de várias regiões do mundo que foram sendo dominados pelos babilônios e foram absorvidos para lá. E no meio deles também tem judeus, também tem pessoas do povo de Deus, como esses 3 jovens que serviam ao Senhor. Então tem gente politeísta, mas aqui no meio também tem gente que só adora o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então quando o rei levanta a estátua, ele estabelece um decreto. Repete comigo, decreto. Não ouvi, decreto. Aí, beleza. Decreto de morte, dizendo: quem não adorar a estátua que eu levantei, morre. Vai para o fogo, vai para a fornalha. Então esse decreto de morte serve, entre outras coisas, para desconstruir a identidade de cada povo. Por quê? Para Israel, por exemplo, o primeiro mandamento, o mandamento com maior importância para um judeu, era o seguinte: adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Não farão para vocês outros deuses, ou não terão outros deuses a não ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse era o mandamento mais importante para o povo de Deus. Se eles se prostrassem para essa imagem, para esse poste ídolo, para esse Deus, para essa figura que o rei levantou, imediatamente eles estavam rompendo com o seu princípio de fé. Quem está comigo? Quem entendeu até agora, dá um aleluia aí para eu ver que você está ligado na parada aqui. Amém? Então, se eles se prostrarem, não é só dobrar o joelho, não é só uma atitude, não é só um momento, não é só uma coisa passageira que não dá nada. Por que esses malucos não dobraram o joelho e não pouparam todo esse problema, todo esse enrosco, toda essa história? Porque não era só uma atitude. Se eles se prostrassem, eles estavam rompendo com um propósito, eles estavam rompendo com um princípio, eles estavam quebrando o mandamento básico da fé, da sua capacidade de crer, da sua identidade. Se eles se prostrassem, eles estavam abrindo mão de quem eles eram em Deus. E o texto diz que tocam as buzinas e todo mundo se prostra. Eu vou falar igual tua mãe, mas você não é todo mundo. Eu vou de novo. Todo mundo se prostrou quando tocou porque, gente, a fornalha acesa. Tem um maluco de um rei doido dizendo: quem não se prostrar morre, vai para o fogo. Já poupa trabalho, não vai nem ser velado, enterrado, não precisa nem gastar com caixão, já crema direto. Já vai cremar, vai morrer no fogo. Um negócio horrível. Esse cara é louco. Ele está querendo arrebentar com a cultura do povo. Ele está querendo desconstruir a identidade do povo.
Todo mundo se prostra, menos 3. Dá glória a Deus por esses 3, vai lá. O grande lance é, você pode não ser maioria, mas você é alguém que tem um propósito. Alguém pegou, alguém deu obrigado, valeu pela irmã lá que levantou a mão. Você pode não ser maioria, você não é todo mundo, mas você é alguém que tem um propósito. E um propósito vale mais do que uma tendência. Eita, senti graça. Um propósito vale mais do que a moda. Um propósito vale mais do que o pecado do mundo. O propósito vale mais do que a situação da maioria. Todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo vai, todo mundo faz sexo antes do casamento, todo mundo assiste pornografia e consome isso, todo mundo vive na prática do pecado, todo adolescente aí com 15, 16 já está bebendo uma cervejinha, não dá nada. Você não é todo mundo, você não é maioria, você tem um propósito, e o seu propósito é maior do que a condição do mundo que está ao teu redor. Mas pastor, pensa comigo, pastor. Todo mundo se prostrou, todo mundo se abaixou, todo mundo aceitou a ideia do rei. Mas esses caras entendem que acima da palavra do rei há um princípio que eles devem a Deus, que é o princípio de fidelidade. Eu preciso que você entenda isso. Eu quero pensar com você sobre algumas desculpas que eles podiam dar, que seriam muito convenientes para se prostrar para essa estátua, para adorar essa imagem e para não dar enrosco. Se liga nisso. Primeira desculpa que eles podiam usar: vamos nos ajoelhar, mas nós não vamos adorar de coração. A gente só vai dobrar o joelho aqui, só para engambelar o rei, para não dar treta, para não dar problema. Aí no coração mesmo não vamos adorar, é só se prostrar. Eles não deram essa desculpa. Segunda desculpa que eles podiam dar: não queremos nos tornar adoradores de ídolos, mas vamos adorar essa única vez, só hoje, só agora, só para não ir para o fogo. Depois a gente pede perdão e Deus perdoa. Só uma vez, é só um teste, é só um baseadinho, é só um tecozinho, é só um golinho naquela serva, para ver se é legal, para entrar na turma, para ser aceito pelos meus amigos. É só um nude, é só uma fotinho, é só uma imagem, ninguém vai... Aleluia, segura aí, vai apertar. Terceira desculpa que eles poderiam dar: o rei tem poder absoluto, ele é uma autoridade, e até a Bíblia diz que a gente tem que obedecer às autoridades. Eu amo quando alguém vem falar de pecado para mim e vem com base bíblica para justificar o erro. Alguém veio para mim uma vez e disse assim: pastor, eu pequei, eu caí com a minha namorada, mas eu acho que foi um propósito de Deus. Acho que foi um propósito, porque Deus, assim, desta maneira, estava acelerando o nosso casamento. Se cria vergonha na tua cara, rapaz. Não vai colocar a culpa da tua carnalidade em Deus. É tu que está com espírito de padeiro, é tu que está com a unção de evangelismo em línguas. Para com essa parada, vai orar, mata a tua carne, vai jejuar, vai correr, vai tomar um banho frio e vai dobrar o joelho e pedir misericórdia para Jesus. Eles podiam dar essa desculpa: o rei manda, o rei é autoridade. Quando é, olha aqui pro tio, desculpa, sempre quis falar isso. Quando é que você, como cristão, pode desobedecer uma autoridade? Pode desobedecer as leis? Ah, pastor, então o crente pode desobedecer as leis, vamos ser vida louca. Não, segura aí. Quando é que um crente pode? Quando uma lei humana é contrária à lei de Deus. A palavra de Deus está acima da lei dos homens. A palavra de Deus está acima dos decretos humanos. Quando um governante, uma autoridade humana te impede de servir a Deus conforme os princípios bíblicos, você pode romper com a autoridade humana para servir a autoridade divina, seguindo o princípio da palavra de Deus. Eles não usam essa desculpa. Quarta desculpa que eles podiam dar: você aguenta ouvir? Sim ou não? Vai lá, se não vai aguentar, eu vou falar do mesmo jeito que eu fui chamado para pregar. Eu tenho que pregar, senão Deus vai cobrar de mim, não é de você. Então segura aí, ouve com muito amor e carinho. O rei nos deu um cargo, nos nomeou, e ele é o nosso chefe. Então a gente tem que obedecer, porque ele é o boss, ele é o patrão, ele que paga minhas contas. Eu vou me prostrar porque o rei é que manda em mim. Eles não usaram essa desculpa. Outra desculpa que eles podiam dar: esta é uma terra estrangeira.
Nós estamos em outro povo, em uma outra terra, em uma outra cultura. Então Deus vai entender. Se a gente se adaptar, vai apertar. Se a gente se adaptar, eu já aviso antes para não doer tanto, para adaptar a cultura do povo, Deus vai entender. Se a gente viver como o mundo, se a gente se relacionar, se a gente fazer o que todo mundo faz, Deus vai entender, porque eu estou no mundo, eu estou na terra, eu não sou um alienígena. Então, se eu viver no pecado, Deus vai entender, porque Deus é tão amoroso. Eles não deram essa desculpa. Olha, outra desculpa legal que eles podiam ter dado. Essa é muito boa. Nossos antepassados adoraram outros deuses também e chegaram a fazer isso dentro do templo do Senhor. Se a gente se prostrar para uma imagem do rei uma vez só, o nosso pecado não vai ser nem de perto tão grande quanto o pecado dos nossos pais. Sabe que desculpa é essa? Eu pequei, mas ela é muito mais pecadora do que eu. O meu pecado é desse tamaninho. Eu só vi lá aleluias na internet, mas ele já fez maruteza, já fez bobicinha, de fato, o pecado dele é maior que o meu. Eu sou mais santo que ela é mais santa que outra. Eu pequei, mas ele peca muito mais. O pecado do outro não justifica o teu pecado. O erro do outro não justifica o teu erro. O que o outro faz não justifica a tua queda. Eles não usam essa desculpa. Olha a outra. Não estamos prejudicando ninguém. É só se prostrar, não vai dar rolo, não vai dar problema. Não estamos fazendo mal para ninguém. Já ouviu aquela frase que nasceu no inferno e depois foi postada por um demônio? Se você fica feliz fazendo isso, então não é pecado. Satanás e 10 demônios curtiram essa frase. Isso é hedonismo, isso é humanismo, isso é antropocentrismo. Nós não vivemos para agradar os desejos e as vontades da nossa carne. Se você viver para agradar as vontades do teu corpo, daqui a alguns anos você vai estar com 300 quilos. Só comendo McDonald's, chocolate, sorvete, Coca-Cola, não vai fazer exercício, não vai fazer atividade física, não vai trabalhar, só vai dormir, não vai ter horário, não vai ter compromisso. Por quê? Você vai viver para agradar teu corpo. O que teu corpo quer? Sombra e água fresca, comida gostosa, não quero compromisso, não quero responsabilidade. Nós não vivemos para nós vivemos por uma causa maior, nós vivemos por um propósito maior, nós vivemos para servir e adorar o nome do Senhor e fazer o nome dele ser conhecido por todos os lugares por onde nós passamos. Não vamos prejudicar ninguém. Ou, se nós morrermos, outros pegam o nosso lugar e podem prejudicar o nosso povo. A gente está numa posição estratégica. Deus está nos usando para defender o povo que está aqui dentro. Olha para mim. São boas desculpas, sim ou não? Vamos falar a verdade. Rapaz, tem desculpa aqui que é muito conveniente, que é muito boa. Eu acho que até um anjo entenderia. Quando a gente quer pecar, o que a gente mais sabe fazer é dar desculpa. Quando a gente quer sair da igreja, sair da presença, parar de servir a Deus, o que é mais fácil é achar uma boa desculpa. Por que você não foi mais na igreja? Eu não fui mais na igreja porque é a hipocrisia. Lá na igreja tem gente cheia de defeitos. Olha a Santíssima Trindade. Olha Jeová Júnior. Olha querubim ungido, quarta pessoa da Trindade. A perfeição se fez carne e habitou entre vós. No mundo tem só pessoas falhas. A igreja é feita de pessoas e todo mundo tem defeitos. Isso aqui não é uma vitrine de santidade. Isso aqui é um hospital para tratar de doentes. Aqui não é um lugar para ostentar perfeição. Aqui é um lugar onde nós caminhamos progredindo todo dia em Cristo, de fé em fé, até ser dia perfeito e brilhar como a luz da aurora. Aleluia. A gente está em processo de aprendizado. Eu pequei porque a carne é fraca, pastor. Olha, Deus sabe que eu tentei. Tentei tanto, pastor. Eu tentei por aproximadamente 12 minutos. Mas depois eu cedi à tentação. Chega de desculpas. Quando a gente quer pecar, quando a gente quer desviar, quando a gente quer sair da igreja, quando a gente quer fazer coisa errada,
O que é mais fácil é dar uma boa desculpa. E tem desculpa que é boa. Tem desculpa que parece conveniente. Tem desculpa que às vezes parece até fazer sentido. Mas o que Deus espera de nós como igreja, como servos, como cristão de verdade, não são desculpas, por melhores que elas sejam. O que Deus está esperando de você é um posicionamento de fé. É uma decisão de fidelidade. Sabe o que Deus espera de você como um adolescente cristão no século 21, numa sociedade completamente desconstrutiva no sentido de valores, de princípios, de famílias? Que hoje em dia é tudo normal, é tudo... Aborto, normal. Legalização de maconha, normal, natural. Se você fala contra, você é ultrapassado, você é retrógrado, você é opressor. Se você fala contra, você é de uma geração que está sendo extinta e que não deveria mais ter voz. Ah, porque o meu lugar de fala... A internet tá muito chata, né, irmão? A internet está insuportável. Qualquer coisinha é cancelado. Qualquer coisinha, o povo vai lá e reclama. Aí tem uns atribulados que criam uns fakes só para causar confusão, irmão. Você prega a santidade, não pode mais. Você prega a palavra como ela é, não pode mais. Ah, porque Deus é amor. É lógico. Só que o mesmo Deus que diz que ama todas as pessoas, também é o Deus que está dando uma chance de salvação para todo mundo. Mas daqui mais um pouquinho, vai julgar os pecados de todas as nações. A gente está vivendo uma época em que os princípios estão sendo relativizados. Daqui mais alguns anos você vai entrar na universidade, vai dar de cara com professores ateus, comunistas, contrários aos princípios básicos da nossa fé. O mundo acha que tudo isso que está acontecendo é normal, é natural, é processo evolutivo natural da sociedade. Mas nós temos princípios, e esses princípios da nossa fé são inegociáveis. Por que eu desviei, pastor? Ah, eu desviei porque o mundo era tão atraente. Por que você saiu da igreja? Ah, eu saí da igreja porque a balada parecia que era tão mais legal. Por que você parou de servir a Jesus? Eu parei porque o mundo tinha tanta coisa interessante para mim. Por que você caiu no pecado? Obrigado, mano, Deus abençoe. Por que você saiu da presença de Deus? Ah, eu saí porque a carne é fraca. Chega de desculpas. Pede desculpa hoje e cai amanhã. Ei, olha aqui para mim. Deus está me usando para chamar a tua atenção nessa noite. Você pede perdão no culto de domingo e cai no mesmo pecado na segunda. Chega de desculpas. Ah, é porque eu sou falho. Ah, é porque eu sou fraco. Ah, é porque eu sou... Não! Deus não quer desculpas, por melhores e mais bem construídas que elas sejam. Tudo que Deus quer é um posicionamento. Pecado na vida de um crente salvo não é uma prática constante. É um acidente de percurso. Você pode até pecar, filhinhos, não pequeis. Mas se acidentalmente você pecar, você tem um advogado diante de Deus. Você pede perdão e Ele te lava no sangue. Mas se você vive todo dia na prática do pecado, você não é um salvo em Jesus. E para isso você precisa de uma decisão, de uma ruptura com o mundo e o seu sistema, e de um posicionamento em Deus. Sabe o que esses caras estão escolhendo? Eles estão escolhendo a fornalha. Não, você não está entendendo, eu vou de novo. Eles estão escolhendo o fogo. Eles estão escolhendo a morte. Eles estão dizendo, pode queimar, pode me jogar no fogo, pode me matar, mas eu não vou abandonar a minha fé, negociar os meus valores, romper com o meu princípio de fidelidade a Deus. Tem crente que entra na universidade 1 ano, ele já está trocando o seu princípio de fé pelo barzinho da faculdade. 2 anos de faculdade, ele já abriu mão da sua fé, da sua crença do evangelho. Já virou comunista, já virou ateu, já negou até o batismo no Espírito Santo que ele recebeu. Ele acha que foi uma emoção, uma brincadeira. A nossa fé é inegociável. Isso é uma postura, isso é uma posição, isso é uma decisão. Pode me jogar no fogo. Aleluia. Gente, vamos combinar? Tem uma galera Nutella por aí que diz que ama Jesus, mas é só o diabo bater o pé que ele vaza. Tem uma galera Nutelinha por aí que canta canção, que faz videozinho, que grava um TikTok dizendo que Jesus é tudo na vida dele, mas está na igreja hoje, está no pecado amanhã.
vivendo uma vida misturada, acabou de cantar um louvor a Deus, já sai ouvindo no Spotify a Anira. Desculpa, a minha pronúncia é muito americanizada. Já sai daqui ouvindo a Anitta. O inglês é muito normal para ver. Saiu do culto, cantou santidade a Deus, adorou Jesus, participou da reunião e já sai daqui pensando na baladinha. Os decretos de Nabucodonosor estão aí. Os decretos de morte desse sistema corrompido e dominado pelo pecado estão aí. E a escolha é sua: ou você se prostra como todo mundo, ou você vive no pecado como a maioria, ou você faz o que dá na telha como a maioria, ou você vive uma vida louca, inconsequente, sem pensar na eternidade hoje como a maioria, ou você se posiciona e diz: pode acender a fornalha, pode aumentar o fogo, pode ameaçar, pode questionar, pode cancelar. Não quer ser meu amigo? Não estou nem aí. Tô nem aí. Eu me lembrei da menina do meme. Tô nem aí. Vai dar chuva, vai chover, olha o relâmpago. Tô nem aí. Pode te cancelar na internet porque você é crente quadrado. Tô nem aí. Não foi você que morreu na cruz para me salvar? Ah, mas eu vou parar de ser tua amiga. E daí? Não é uma amizade que eu estou perdendo, é uma falciane que está saindo do meu caminho. Eu quero ir para o céu. Se você quer ir comigo, bora. Mas se você não quer, não fica me impedindo, porque eu tenho um propósito. Ah, mas eu vou perder o crush. O crush que está perdendo uma princesa. Você tem um posicionamento, você tem um propósito. Você que tem uma vida com Deus e o seu propósito é maior do que o crush com o cabelo do Justin. Nosso irmão em Cristo, Deus abençoe ele agora, aleluia, que ele permaneça firme em Jesus. Pastor, mas vão zombar de mim. O que é melhor? Nutella? Uma fornalha acesa dizendo: nega a tua fé, ou vai para a fornalha, ou perder uma amizade falsa por causa da tua fé e do teu princípio em Deus. Quem você é em Deus é inegociável. Não troque Jesus por aquela amizade falsa que vai te levar para maconha, que vai te levar para baladinha, que vai te levar para o baile funk, que vai te levar para o tum-tum-tum, que vai te fazer colocar vestidinho de piriguete e rebolar até o chão, achando que é a bam-bam-bam da parada, que vai te convidar para subir o morro. É engraçado, porque aqui tem um monte de fiscalização fiscalizando a igreja. Aqui na igreja todo mundo com álcool gel, com máscara, com distanciamento, um cuidado, um zelo. Mas a pandemia inteira teve balada nos morros aí. Baile funk nos morros, quebrando tudo, pauleira, 1000 pessoas. E lá não tem distanciamento, lá tem enconchamento. Pancadão quebrando, mas vê se eles sobem lá para fazer fiscalização. Lá não tem. Aí a menina sobe lá, toda produzida, achando que ela é gata, achando que ela é maravilhosa. O cara sobe lá, um bigodinho fininho, cabelinho na régua. Pastor, o senhor falar de cabelo, pastor, não fica legal. Tem que pregar o que vive. Você nem cabelo tem mais. Posso falar pela legalidade bíblica, é um princípio teológico. Estou evocando o princípio do ensino teológico, da palavra de Deus para falar de cabelo. Cabelinho na régua, bigodinho fininho, cordão de ouro. Se pegar uma chuva, aquele invicta desse tamanho no braço, que ele já usa para fazer bíceps. Aquele tenisão falsificado, da hora, mas parece, de longe, uns 200 metros, parece real. Sobe o morro para balada, para causar, e acha que está bombando. A menina sobe o morro, vestidinho da hora, perfumadinha, fez prancha. E aí ela acha que é a top. Só que o problema é quando a top engravida de um boca aberta, de uma zanza, de um otário, que quando você engravidar vai te largar na mão, porque o Zé Droguinha não vai assumir o compromisso dele, porque ele não é homem, ele é moleque. E aí a menina de 15, de 14 vai descer do morro grávida e vai ter que tomar a decisão: se aborta e vira uma assassina de um bebê, porque não é um pedaço de carne, é um ser que tem vida. Você ouviu o testemunho que está aqui de um brother de vocês, de um irmão de vocês aqui? Abortar é tirar uma vida, é matar alguém, é impedir alguém de ter a chance de viver.
Se não quer ter, então dá para alguém. Aí ela tem que escolher se vai matar alguém e ser uma assassina de uma criança pro resto da vida e lidar com esse trauma pro resto da vida. Ou se ela vai assumir, vai ser uma criança carregando outra criança na barriga. A live do Gustavo Lima não fala isso para você, né? Mas manda só você encher a cara. Legal, né? Pois é, a musiquinha de funk que te ensina a fazer sexo na letra da música não conta isso para você. Pois é, sinceridade, a gente vê por aqui. Que é mentira? É só ligar a rede de esgoto de televisão, lá tem um monte de porcaria para alimentar a tua cabeça com mentira do diabo. Agora a palavra de Deus, a nossa vida com Deus, quem você é em Deus, os nossos princípios de fé são inegociáveis. Que perca amigos, que perca a balada, que perca a cachaça, que perca a droga, que perca tudo isso que não vale a pena. Você tem um propósito, você tem um princípio, e isso é inegociável. O rei chama os três e diz: vocês vão para o fogo. Eles dizem: rei, não precisa nem de segunda chance. Pode jogar na fornalha, pode mandar para o fogo. Nós não vamos. Sabe o que é isso? Isso é posição, isso é decisão, isso é atitude. Aí o rei aquece a fornalha. O rei ameaça os três. O rei diz: eu quero ver quem, eu gosto dessa parte, será o Deus capaz de livrar vocês do fogo. Porque aqui a guerra sai da mão dos três e vai para a mão de Deus. Eu parei porque era para você dar glória a Deus. Eu achei que eu estava... Vamos de novo. A guerra aqui sai da mão dos três e vai para a mão de Deus. Alguém pegou, tem uns pentecostais aí no meio, aleluia. Quem é o Deus que vai livrar vocês do fogo e das minhas mãos? Aí o jovem, cheio de Deus. Eu gosto desses caras. Isso aqui é a espécie em extinção, isso é macho. Da espécie macho sapiens. Daqui a pouco essa espécie você vai ver só em cativeiro. Porque está complicado o negócio, irmão. Aleluia. Rei, o nosso Deus é quem pode nos livrar do Senhor, do teu fogo, da tua fornalha. Mas nós não vamos adorar esses teus deuses. Nem que a gente morre, Ele não nos livre. Mas o nosso princípio, quem nós somos em Deus, é inegociável. Aí o rei ficou maluco. Ficou estressadinho, ficou nervosinho. Mandou aquecer a fornalha, pegou os soldados mais fortes. Amarrou, grava isso. Amarrou os três e jogou os três amarrados no fogo. Os soldados que jogaram não entraram na fornalha. Só de fora, jogando os três, morreram queimados. Se terminasse a história no versículo 23, eu ia estar contando para vocês uma história de martírio, como dos nossos irmãos em Roma, nas arenas romanas, morrendo pelos leões, como os cristãos do primeiro século, como no período da Inquisição. Mas não termina no 23. Dá um glória, dá um aleluia, vale. Olha o que diz o 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou aos seus capitães: não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? E eles disseram: sim, é verdade, rei. E ele respondeu: eu porém não vejo 3, eu vejo 4. E eles não estão amarrados, estão soltos. E eles andam passeando no meio do fogo e não há nenhuma queimadura neles. E o aspecto do quarto, se você não der glória eu vou aí. A imagem do quarto, o aspecto do quarto, o shape do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho compromisso com quem não nega a sua fé. Eu tenho compromisso com quem tem princípios. Eu tenho compromisso com quem vive em santidade. Quem pode levantar sua mão e abrir a sua boca para adorar a Deus? Olha aqui para mim. Quando a trombeta tocou e todo mundo se curvou, eles não. Deus desceu para aplaudir a atitude deles? Sim ou não? Não. Quando eles foram apontados, ameaçados, Deus desceu para livrá-los? Sim ou não? Quando eles chegaram na presença do rei, o rei botou pressão nos 3, Deus desceu? Quando o rei mandou eles olharem para a fornalha, mandou aquecer 7 vezes mais, Deus desceu? Quando o rei mandou amarrá-los, enquanto eles eram amarrados, Deus desceu e disse: não rela a mão nos meus meninos. Porque ameaçar tudo bem, falar deles tudo bem, mas amarrar os meus meninos, não vai amarrar. Deus desceu? Quando eles foram jogados dentro da fornalha, Deus desceu para impedir? Não.
Isso aqui é uma virada de chave na cabeça de um crente. Quando você entende isso, você sobe de nível na sua maturidade espiritual. E está na hora dessa geração começar a ser mais madura na vida espiritual. Chega de só conversa fiada, chega de só worship, chega de só musiquinha com 3 notas e 4 frases repetindo pela eternidade afora. Está na hora dessa geração se apaixonar pela palavra. Está na hora dessa geração reaver princípios inegociáveis da nossa fé. Está na hora dessa geração devorar a Bíblia. Está na hora dessa geração se apaixonar pela oração. Deus não desceu em nenhum momento para impedir o sofrimento, a ameaça, para impedir que eles fossem amarrados, jogados no fogo. Mas quando eles entram no fogo, eita, senti graça. Quando eles entram no fogo, quem é que está lá com eles? Quem é que entra junto? Quem é que não deixa os 3 passar vergonha? Quem é que passa no meio do fogo? Quem já ouviu a expressão, se passares pelo fogo? Se passares, já ouviu isso? Sabia que na Bíblia não está escrito se? Está escrito quando. Porque não é uma questão de possibilidade, é uma questão de tempo. Uma hora o crente vai ser provado. Uma hora o crente vai passar pela luta. Uma hora o crente vai passar pela crise. Deus não nos impede de passar pelo problema. Pastor, é assim, é? Não é? Aceitou Jesus, os seus problemas acabaram? Não. Crente sofre. Crente chora. Crente fica doente. Mas não é crente, por que pegou Covid? Porque eu sou crente, eu não sou um anjo. Mas crente fica doente, crente morre, crente sofre, crente passa por luta, crente tem boleto para pagar. 1000 murmurarão de você de um lado, 10.000 reclamarão das tuas escolhas do outro, mas só você pagará os teus boletos. Crente tem luta, tem crise, tem dificuldade, tem problema. A diferença é que quando a gente passa pelas nossas crises, a gente não enfrenta os nossos problemas sozinhos. A gente não enfrenta as nossas lutas sozinhos. A gente não enfrenta as nossas guerras sozinhos. Eu vou ficar aqui até você dar glória. A gente não enfrenta os nossos dilemas da vida sozinhos. Eu vou ficar aqui até você reagir. Lá na galeria se tem alguém comigo. Aqui embaixo se tem alguém comigo, levanta a mão, abra a boca. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa crise, nessa luta, nessa pandemia. Podem tentar fechar a igreja, podem tentar impedir os cultos, podem tentar restringir nossa fé, mas Deus está com você no meio dessa situação. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. O fogo não arderá em ti. O que Deus está dizendo é: você entra, mas eu entro contigo. Você passa, mas eu passo com você. Os 3 saem da fornalha. Se você não der glória com essa, isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Eles saem sem cheiro de... Irmão, sabe final de culto, congregação, congresso, festa? 10:09. O irmão que vende churrasquinho na porta da igreja começa a assar o churrasquinho. Aquilo é covardia, porque a gente é crente. Eu vou de novo para quem não entendeu no início. Posso até estar aflito, mas nunca desnutrido. Como diz esse louvor, muito lindo. Dá um Google aí se você não entendeu. Aí a gente está pregando com fome, sem comer desde as 5, já é quase 10. Aquele cheirinho de churrasquinho entrando na igreja. Os 3 saem da fornalha, não tem cheiro de churrasco. Não queimou a pele, não queimou a roupa, não queimou o cabelo, não queimou a vida deles. Eles saem intactos. Pastor, mas os soldados não morreram só chegando perto? Se você não vier comigo nessa. O lugar de morte para os soldados infiéis foi o lugar onde os jovens que tinham propósito passearam junto com o 4º homem. Alguém pegou. O mesmo lugar da derrota de alguém é o lugar da vitória de outro. Livramento não é para qualquer um. Essa aqui é para quem é adolescente e gosta de pregar. Vai de graça para você colocar na tua mensagem. Não precisa nem dizer que foi eu que falei. Eu acho legal, esses dias alguém pregou uma mensagem que Deus me deu. Eu escrevi a mensagem, preguei, aí eu ouvi o pregou, foi lá e pregou igualzinho. Quase a língua estranha ele falou igual, achei mó legal. Até a pausa, até o se você não der glória a Deus eu vou aí, eu achei mó legal. Para quem gosta de pregar, essa aqui vai de graça. Livramento não é para qualquer um.
Livramento é para quem tem propósito. Livramento é para quem vive em santidade. Deus não tem compromisso com o incrédulo. Deus não tem compromisso com o maconheiro. Deus não tem compromisso com calça frouxa. Deus não tem compromisso com Zé Droguinha. Deus não tem compromisso com a piricrente. Deus tem compromisso com quem é fiel. Dá glória a Deus, senão eu vou achar que você ficou bravo comigo. Vai lá, dá um aleluia. Deus tem compromisso com quem tem posicionamento. O mesmo lugar onde os soldados infiéis morreram foi o lugar onde os crentes passearam. Levanta a mão, quero profetizar para a tua vida. Enquanto tiver gente reclamando de crise, enquanto tiver gente perto de você falando de coisa ruim, enquanto tiver gente só replicando notícia ruim do teu lado, enquanto o mundo estiver contando problema, derrota e morte, você vai estar contando testemunho de livramento. Você vai estar contando testemunho de vitória. Porque querendo o inferno ou não, há um Deus que passa as nossas lutas junto conosco e nos dá livramento. Bendito seja Deus. Meus lindos, deixa eu terminar dizendo isso para vocês. Sabe qual foi a única coisa que queimou neles? As cordas. De quem eram as cordas? O que queimou neles é o que não era deles. Vou ficar aqui. O que queimou neles é o que era do rei. O que queimou neles é o que não era de Deus. O que queimou neles é o que não... Aleluia, eu estou sentindo graça. Alguém pode dar glória a Deus. Sabe o que vai queimar nessa luta? Sabe o que vai queimar nesse fogo? O pecado, aquilo que não vem de Deus, aquilo que é do rei, atribulado, aquilo que é desse mundo, a depressão, a inveja, a automutilação. Tem um demônio solto por aí, agindo na vida de adolescente. Esses dias eu ouvi uma mãe dizendo: pastor, na minha congregação tem um menino muito querido que agora foi internado numa clínica psiquiátrica, porque ele pegou uma navalha, um estilete e começou a se cortar e cortar os braços, não conseguia mais parar. Deus vai expulsar esse demônio, essa corda que te amarra, essa depressão, essa baixa autoestima, esse espírito de morte, essa vontade de se cortar. Isso vai ser queimado hoje em nome de Jesus. Aleluia. O que queimou foram as cordas, mas eles saíram ilesos. Aleluia. Sabe o que acontece no final? Fala para mim, como é que começa a história? Como é que começa o capítulo 3? Começa com uma estátua sendo adorada, começa com um rei fazendo ameaças, começa com um decreto de morte, começa com jovens sendo apontados, começa com a fornalha sendo aquecida, começa com a morte quase destruindo os sonhos desses moços. Mas como é que termina o texto? Só conta se você der glória. Alguém quer saber? Eu vou falar. Versículo 28. Falou o rei Nabucodonosor e disse: se você não der glória agora: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem e nem adorarem a outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, agora é feito um decreto, porque todo povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus desses 3 jovens será despedaçado, e as suas casas serão feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como o Deus desses 3 jovens. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Fique em pé, porque eu quero abençoar a tua vida em nome. Eu estou cheio de Deus para abençoar você nessa noite. Eu estou sentindo graça do céu. Aleluia. Sabe como é que termina a história de quem é fiel, de quem tem posicionamento, de quem não negocia a sua fé? Se você pode, não se movimenta agora. Recebe isso. Isso aqui é crucial, é decisivo para a tua vida. Sabe como é que vai terminar essa história? Uma história que tem luta, que tem lágrima, que tem dificuldade, que tem provação. Sabe como é que vai acontecer depois da pandemia? Sabe o que vai acontecer com a igreja? Sabe como é que termina a nossa história? A história de quem é crente de verdade, de quem é fiel a Deus. Termina com Deus sendo glorificado e com a igreja sendo promovida. Pastor, não entendi. Sabe como é que termina a história da igreja? Termina com o nome de Deus sendo exaltado
E com a igreja sendo promovida no arrebatamento, Jesus está próximo de voltar para buscar a sua igreja. E eu não vou ficar aqui. Quem vai comigo? Eu vou para o céu. Quem vai comigo? Eu tenho certeza que a igreja será promovida de uma terra de sofrimento, de luta, de aperto, de fornalhas. Nós seremos arrebatados. Quem crê na vitória, quem crê na recompensa, quem crê que vai valer a pena, joga a mão para o céu, reage, abra a boca, adora, porque Deus espera de você um posicionamento. Um posicionamento. Um posicionamento. Olha para mim. Deus não quer uma desculpa hoje. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus não quer uma desculpa sua. Deus está esperando um posicionamento seu. Uma decisão sua.